Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. O Instagram aqui buscando os nossos seguidores, fazendo conexão com os nossos seguidores aqui do Instagram aqui da Ergo Company. A Paty já subiu, a Ju já subiu, a Clarice G, ou deve ser Clarice, né? E o G deve ser sobrenome. A tia Dai, nossa aluna, Daiane Medeiros, foi nossa aluna, né, do curso de pós-graduação em ginástica laboral e ergonomia da FMU. A Carol também já subiu. O Eduardo Paiva, lá de Ilhéus, né, Eduardo? Eduardo, esses lugares, assim, importantes, a gente não esquece, tá? De onde a gente conhece os amigos, tá? Fica super tranquilo. A Camila Silva também já subiu aqui, né? Deixa aqui o UP, né? Organiza, também já subiu. A Rose. Oh, meu amigo, a Aninha. Deixa eu ver aqui. Clarice. Ok, de Clarice. De Clarissa. Ok. Renata também já subiu. A Cris. Olá, salve, salve, minha amiga, né? Esse salve eu conheço, é da capoeira. Salve. Tudo bem contigo? Gente, boa noite a todos. E eu tenho um número mágico aqui para começar a live, que eu espero chegar a 10 pessoas. Mas, rapidamente, esse número 10 eu acho que vou mudar para 20. Aí eu vou aumentando, né? Começa a live, a hora que tiver 20, 30, 40 e por aí vai. Mas não, nós já atingimos aqui esse número e... em consideração, inclusive, a vocês que já estão aqui, dar início a esse momento, a esse bate-papo. Só que vocês sabem, eu gosto muito de conhecer vocês pelo nome, tá? Então, igual a Clarissa colocou ali, tá, o nome dela. Às vezes a gente sintetiza o nosso nome no Instagram para ficar mais fácil, ou às vezes usa um nome corporativo, tá, ou um nome fantasia. Por favor, coloque o seu nome aí, coloque a cidade de onde você está ouvindo, assistindo esta live, para a gente ter uma conversa aqui bastante descontraída, né, e bastante humana. Nós vivemos num mundo de comunicação que às vezes pouco a gente se comunica, né? Mas as redes sociais estão nos permitindo fazer essa comunicação e cada vez mais a gente tem que construir essa comunicação de uma forma humana e não deixar que seja uma conversa, uma comunicação, um bate-papo frio, apenas digital. Somos pessoas que estamos aqui interagindo, né? O Ricardo, então, lá de São Paulo, ó, a Rose de Chapadão do Sul, no Mato Grosso, sejam bem-vindos vocês, sejam bem-vindos, tá? A Juliane de São Paulo, né? Olha lá, organiza, que legal, que legal. Pessoal, então tá. Bom, deixa eu convidar aqui, falar para vocês o tema dessa live aqui, né? O tema dessa live, nós vamos falar sobre o trabalho em home office, né? As condições ergonômicas desse novo normal, né? Surgiu aí um tema, né? Um novo normal. E qual será as condições ergonômicas aí desse novo normal? Olha, a Clarice é de São Paulo, capital bibliotecária universitária, fazendo home office. Olha aí. Eita! E justamente para isso, Clarissa, nós vamos convidar hoje, nesse bate-papo aqui, né, do episódio Ergonomia em Live, a doutora, né, Maria Renata Stelling. Ela é mestra e doutora, especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho e Higiene Ocupacional pela Poli na USP. Ela também, ela é professora das disciplinas de ergonomia nos cursos de especialização do SENAC e também da Poli USP, tá bom? E a doutora Renata já está aqui junto com a gente, eu vou convidá-la aqui para compartilhar essa tela conosco. Então, a Renata, é só ela aceitar lá, né, para a gente dar um oi aqui. Carregando. Olá, Rê, tudo bem? Olá, tudo bem, Anderson? Boa noite. Boa noite. Ó, nós temos aqui uma bibliotecária. Será que você reconheceu alguns nominhos aí? É alguém da USP? Sim. Ah, é? Eu reconheci aluno
alunos, você conhecer amigos, família. Um beijo para todos vocês. Obrigado por estarem participando aqui dessa live. Eu estou muito feliz aqui, Anderson, com o convite. É uma honra estar aqui. Eu acho que sempre divulgar o conhecimento, a gente está falando sobre saúde, com essa pandemia que a gente está vivendo, toda essa questão que nós estamos vivendo hoje é muito importante. Eu agradeço muito, sou muito feliz em poder realizar esse bate-papo aí com todos, com você. Que isso, eu que agradeço esse momento aqui que a gente tem para esse bate-papo, e a gente estava conversando um pouquinho antes, eu tenho falado isso com vários professores, né, porque a gente tem que, principalmente na área da ergonomia, primeiro, eu comecei esses bate-papos virtuais pela uma necessidade de compartilhar conhecimento, né? Às vezes nem compartilhar o meu conhecimento, mas saber o que está acontecendo no mundo, né, da ergonomia. E segundo, né, fazer com que a ergonomia se torne algo mais acessível, Renata, né? Às vezes eu percebo que existe um certo mistério na área da ergonomia, né? Algumas pessoas lidam com a ergonomia como se fosse algo místico. Então, isso para mim me preocupou e chamou bastante atenção. Tá? Ok. Tudo bem aí com o foninho? Tudo bem, deixa eu colocar que ele quer escapar, pronto. Então tá bom. Renata, que legal, agradeço aqui o momento, nós estamos aqui já com a nossa audiência com 23 pessoas, batendo aqui 22, 23 pessoas, e vamos começar então o nosso bate-papo, o nosso diálogo. Pessoal, vocês que chegaram agora, não esqueça de colocar o nome aí e a cidade de onde vocês estão nos assistindo, tá bom? Então, Rê, trazendo aqui para esse assunto, claro, sobe coraçãozinho aí, para Renata principalmente. E uma outra coisa, eu falo assim, coisa boa ou coisa ruim, compartilha, tá? Não guarda para você. Ficar guardando os sentimentos, tá? Extravasa, né? Extravasa. E faz o seguinte, tem um aviãozinho aqui embaixo, parece um vizinho do Telegram. Compartilha. Tem gente até de Portugal aí, tô vendo. Olha aí. Beijão para todo mundo, muitos amigos, muitas pessoas especiais, muito bacana. Que legal, né? Então, vamos lá. Renata, a gente tem conversado sobre primeiro surgiu, né, esse novo normal, e eu vou dizer assim, se a gente quisesse colocar um tempo, parece que uns 3 meses para cá, 4 meses para cá, né? Vamos dizer assim, de março para cá, quando a pandemia realmente pegou e se tornou caso, né, de saúde pública real no nosso país, né? Eu falo assim, os casos, primeiro caso confirmado oficialmente e tudo mais. E surgiu esse tema, né, o novo normal, né? Eu não sei se algum sociólogo do trabalho já descreveu o que seria, né, isso e suas extensões, né, e o que isso representaria para o mundo do trabalho. E aí eu pergunto para você, e assim, é uma pergunta, mas também um bate-bola aqui, fica à vontade para a gente construir junto, né? De uma forma não ortodoxa, não tão catedrática, né? Porque eu acho que não traz esse sentido, né, a live aqui, mas talvez uma reflexão e também direcionado para a segurança do trabalho. O que seria esse novo normal? Será que ele traz um sinal de alerta para nós da área da segurança do trabalho? Bem, Anderson, a questão do novo normal, acho que ela começou mais ou menos por volta de 15 de março, né, quando todos nós tivemos que nos recolher e começarmos a pensar como desenvolver o nosso trabalho dentro da nossa casa. Eu acho que várias pessoas, inclusive eu, você, tivemos que nos adaptar. Muitos de nós não moramos em casas onde você tem realmente um local específico para trabalhar, ou um escritório. Eu mesmo, por exemplo, eu utilizava a escola como o meu ponto, né, de trabalho e em casa um iPad, um celular para fazer as respostas, enfim, eu não tinha um local adequado. E eu acho que quando começou tudo isso, nós achamos que isso ia passar muito rápido. Todo mundo aquela coisa, eu vou pegar alguma coisa do escritório e tal, levo para casa, eu vou fazer talvez uma semana ou 2 e depois a gente vai voltar ao normal. Eu acho que todos nós começamos a pensar dessa forma, que ia ser rápido,
que aconteceu com os outros, né, lá dos outros países, mas que nunca ia acontecer com a gente. A gente sempre vê na televisão, né, que acontece lá fora, que acontece em outro país, mas isso não vai chegar comigo, não vai acontecer comigo. E aconteceu. E aí o que passou uma semana, um mês, onde você sentava de repente numa poltrona, pegava uma mesinha de lateral para apoiar um computador, para responder seus e-mails, começar a trabalhar, isso começou a refletir na saúde das pessoas. E também a questão da convivência em casa. Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas moram com mais pessoas na família. Você tem pessoas que trabalham, por exemplo, tem o marido, tem a esposa, tem os filhos, às vezes tem uma estação de trabalho só, você tem que revezar. Como é que está acontecendo tudo isso? Nós não temos milhares de postos de trabalho. E como é que a gente faz essa adequação? Porque as pessoas são diferentes. Você tem pessoas que são mais altas, mais baixas, maiores, menores, e você tem um único local para fazer isso. Então, eu acho que essa primeira adaptação foi uma questão de tempo que achamos que era curto, e que hoje a gente ainda está convivendo com isso, e muitas pessoas vão passar a conviver com isso. Então, isso é um fator que está mexendo muito com questões que a gente sabe. A ergonomia ela é dividida na questão cognitiva, organizacional, isso acontece, ao vivo acontece. É a primeira live, né? Então, me perdoe. Então, o que acontece? Essa questão física, ela entra dentro de um campo, porque antes você tinha um ambiente de trabalho, onde você tinha uma cadeira, onde você tinha os ajustes, você tem um posto de trabalho adequado, uma iluminação adequada, e de repente em casa você não tem isso, você teve que se adequar a uma lâmpada, a uma cadeira, a uma mesa. E a questão cognitiva, por exemplo, essa questão que você tem da minha mente, poxa, eu não consigo separar trabalho e vida pessoal. Eu começo a trabalhar e aí depois eu vou ver se uma panela está funcionando, volto de novo para minha mesa, enfim. Todas essas questões, elas são muito importantes e elas entraram dentro da nossa rotina. Que é muito importante nós que estamos trabalhando em casa sabermos separar isso, sabemos fazer uma rotina correta, onde possamos fazer um trabalho saudável. Porque a ergonomia também tem essa questão de você ter a questão da saúde em relação ao seu posto de trabalho, aos seus horários, à sua rotina, e você tentar se adequar. As pessoas começaram a comprar mobiliários, cadeiras, né? Eu mesmo tive que comprar uma cadeira ergonômica, estava com dor nas costas. É interessante também que um grupo de alunos, onde fizeram apresentações, inclusive na especialização lá da USP semana passada na aula de ergonomia, eles disseram que eles entrevistaram 250 pessoas. Um grupo relativamente interessante para você estar analisando certas coisas. E o que aconteceu? Eles verificaram que as pessoas estão sentindo muitas dores nas costas, que elas não têm esse posto. Elas precisaram, todas elas, fazer essa adaptação. Inclusive, por exemplo, conviver no mesmo ambiente que o filho tem que ver a televisão, que o marido tem que almoçar, ela tem que trabalhar. Né? Então, isso está sendo o nosso novo normal. Está sendo o normal de muita gente, que não tem a possibilidade de ter um posto de trabalho adequado e um escritório. Mesmo porque nós sabemos que a questão do mobiliário, ele influencia muito nas alturas. Às vezes você tem uma mesa fixa, você tem uma cadeira fixa, você tem que ter um aumento, você tem que ter uma redução. Como é que você vai apoiar esse antebraço e tudo mais? Porque isso, quando que você vai ver? No final do dia, né, Anderson? Quando você chega no final do dia, você começa a ter dor nas costas, dor na lombar, dor nos braços, né? Aquele cansaço. Outra coisa interessante também, eu vi uma reportagem outro dia de um psicólogo dizendo com relação à atenção que a gente tem. Por exemplo, quando você está trabalhando, você olha para todos os lados. Você olha para lá, para cá, você levanta, você conversa, você atende o telefone, fala com as pessoas. Em casa, não. Se você vai trabalhar, se você for ver, a gente está olhando para essa telinha o tempo todo. Então, isso também é um fator. Porque você está sempre olhando para essa tela. Se você vai... Ainda mais quando o seu posto de trabalho está virado para a parede. Também. Então, ainda mais quando o seu posto está virado para a parede.
É. Isso parece que não, mas influencia muito na saúde das pessoas, muito. Você começa a ficar cansado. Outra coisa também, a gente precisa fazer as ginásticas, né? Essa questão que às vezes é uma polêmica de ginástica laboral, que seria até um outro tema só ginástica laboral, só estou colocando a questão de você se exercitar. Existem vários sites que a gente sabe que a gente pode se exercitar um pouco. E existem exercícios, inclusive que eu peguei com a minha fisioterapeuta, exercícios para fazer durante esse trabalho que diminuíram muito a minha dor nas costas, a minha dor na coluna, no pescoço, exercícios que eu posso fazer no próprio posto aqui de trabalho, que a gente está falando. Então, até um beijo para a Má, que é muito querida, né? Ela falou que ia assistir também. Ela me ajuda muito nessas questões de fisioterapia e essas questões também no meu trabalho. Então, eu indico também esses exercícios para as pessoas, que é muito bom. Então, o que é esse novo normal? O novo normal, na verdade, Anderson, quem vai fazer somos nós. Nós vamos falar esse novo normal, porque o novo normal para você vai ser o novo normal para nós, né? Para mim, como que vai ser o meu novo normal? Como é que vai ser o seu novo normal? Nós precisamos, aquela coisa do limão, fazer uma limonada. A gente precisa fazer o melhor que a gente pode, dentro do que a gente tem, porque muitas pessoas também não têm possibilidade de comprar as coisas. Eu estava conversando com você a respeito do Ministério Público da Defesa de Saúde, né, que eu falei para você, dia 23 de junho. Mas deixa eu contar, peraí, deixa eu contar. Pessoal, ela me contou isso hoje de manhã, tá? E para quem me conhece, sabe que eu acompanho muito as publicações, né? Então, às vezes está saindo nota técnica ou portaria relacionado com e-social. A pessoa, Anderson, o que saiu? Eu já estou atualizado e, por acaso, não sei o que aconteceu, talvez eu estava preparando a live para a Renata, né? Eu não acompanhei. E ela falou, você viu a portaria, a nota técnica? Eu disse, não vi, Renata, o que é? Não, vou te contar só à noite. Agora você vai me contar, né, Renata? Tá bom. Então, eu vou te contar, porque eu falei assim, você assiste a live. Claro, né, gente? Falei, é uma desculpa, né? Então é bom, tá, né? Isso é bom. Para eu não faltar, né? Para eu não faltar. Para você não faltar, exatamente, né? Então, o que acontece, Anderson? O Ministério Público da Defesa e Saúde, no dia 23 de junho, agora de 2020, eles soltaram uma nota técnica em defesa da questão dos professores. Dizendo, isso é voltado para o trabalhador professor, dizendo que é necessário dar o apoio com relação à questão de espaço físico para os professores, eles teriam que ter esse respaldo. Também com relação às novas tecnologias, por exemplo, porque os professores, muitos presenciais, não tinham acesso ao ensino EAD, né? Por exemplo, nós lá na USP, no curso de higiene, especialização em higiene, que o coordenador, professor Sérgio Médici, também no curso de segurança do trabalho, nós ali trabalhamos com EAD há muitos anos. Inclusive, fomos premiados, né, por melhores no EAD, nós temos a premiação. Então, nós já estamos acostumados a lidar com esse modelo de ensino à distância. E, claro, sempre tem a questão do aperfeiçoamento, mas muitos professores nunca viram isso e tiveram que lidar com essa situação. Eu vou te contar uma coisa, uma coisa, você falando da nota técnica, né, que inclusive o engenheiro Maico colocou aqui, né, GT Covid-19, né? Sim, isso acho mesmo. Que é a mesma nota, porque essa mesmo. O Maicon, ele já fez uma live com a gente, ele é lá de Goiânia, ele é engenheiro do estado, né? Olha. E ele é coordenador do SESMIT na área da educação lá em Goiânia. Olha, né? Que bacana. Então, a gente muito obrigada, Maicon, por estar presente, viu? Um abraço para você, um prazer. Então, o que acontece? Nós temos essas questões das novas tecnologias e as plataformas virtuais que os professores não tinham visto. Né? Então, existem escolas particulares que tiveram que, vamos dizer, sofrer essas adaptações. E os professores, muitos deles são professores antigos, que para se adaptar também tiveram dificuldade, muitos deles não tinham esses recursos em casa. Então, o Ministério soltou essa portaria que as escolas precisam, sim, dar esse respaldo para os professores. E aí eu vou dar um exemplo para você. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Obrigada, Cássia. Cássia é a minha melhor amiga, minha irmã. Obrigada, meu amor.
Beijo. Só não cobra aquele dinheiro emprestado, hein, gente? Ah, é. Nossa, ela é minha amiga desde os 11 anos de idade, você acredita, Anderson? Vixe, tem história, Isso que é então. amizade, viu? O resto é conversa. Olá, Cássia. Seja É, um bem-vinda, beijo. Cássia, o Ergonomia em Live. Isso aí. Renata, aqui, eu estou na cidade de Barretos, interior de São Paulo, estou a 450 quilômetros, né, então, é, você está em Campinas, né? Até São Paulo tem mais Não, 80 eu estou em São quilômetros. Paulo, São Paulo Você está em São capital. Paulo, tá certo. Sim, estou pertinho Então, da USP aqui até. tá. Então, a gente está a 450 quilômetros de distância de vocês. Por que eu estou contando isso? Aqui, a paralisação da cidade, ela começou no dia 23 de março. Vocês começaram aí no dia 15, não foi isso? Uma coisa assim? Vocês começaram uma semana Começamos antes. uma semana antes, já começamos a ir para casa para Uhum. começar a fazer esse novo normal, né? Já Não, começar o aqui home não teve office. transição. Aqui não teve Ah, tá. transição, né? Eu E, acho que assim, inclusive, dependeu também dos escritórios, das necessidades, né? Enfim. a gente presta serviço aqui na área da ginástica laboral para algumas empresas também. E você Tá. está com dois foninhos, né? Usa só um. Então, eu tô usando um, porque o outro já caiu aqui no cabelo, que eu nem sei onde tá. Então, pronto, parafusei esse. Nossa, Então tá bom, então tá bom. parafusei. É. Aí, o Rei, o que aconteceu? Nós chegamos, né, numa empresa numa segunda-feira, e aí, pessoal, o que está acontecendo? Qual é o Sim, planejamento do sistema de trabalho? E eu comecei a entrar nas salas, mesmo assim, onde tinha 5, 6, 7 ou 10 computadores, tinha um só na sala, as mesas sim, todas vazias, o trabalhador chegou às 7h30 da manhã, e a orientação foi, desconecta a sua máquina e pode levar para sua casa. exato. Então, Né? Então, muitas empresas fizeram esse processo do dia para a noite, praticamente. sim, Né? sim, E aí, assim, a gente não chegou, e até é uma grande preocupação minha, e eu questiono isso para algumas pessoas quando a gente começa a falar sobre segurança do trabalho, né? A gente tem um grupo de empreendedorismo também, e eu converso com esses empreendedores, falo assim, olha, quem é que faz a segurança do trabalho de vocês? Nesse momento de pandemia, vocês estão tendo que reformular, às vezes até sistemas produtivos, né? sim. Novos fatores de riscos, novos agentes, novos riscos. E aí, né? Vocês estão tendo assessoria? Não, né? Ninguém nos ligou, não ensinou nem mesmo colocar uma máscara, né? Então, E isso aí é uma outra parte, né? É a questão da uhum, adaptação da volta agora. A gente pode falar isso. sobre isso também, Anderson, se você Olha quiser. aí, olha aí. Então, a questão da Então foi muito adaptação assim. E aí? do retorno, né, é porque assim, a gente está ainda no começo ali, você não quer ir por etapas, ou seja, vamos deixar o retorno para depois. Então vamos, gente, porque assim, Vamos seguir nós aí, que eu construímos sei que você uma tem pauta perguntas aqui, legais aí, vamos né? A lá. gente vai conversando aqui, né? Porque senão a gente já vai falar do retorno, não tem graça. Vamos falar primeiro Então vamos. das coisas. É, Vamos lá. ok. Gente, não sei se vocês perceberam, né, e talvez seja óbvio para algumas pessoas, mas nós estamos vivendo a quarta revolução industrial, tá? E essa quarta revolução industrial, ela começou em 2010. Então faz praticamente 10 anos que nós estamos nessa quarta revolução, que para alguns é conhecido como a indústria 4.0. Tá? E, consequentemente, nós tivemos a ampliação de novos recursos, adaptações às condições de trabalho, e também, né, com isso, nós podemos falar que nós estamos na era da ergonomia 4.0. E a pergunta Sim. que eu trago aqui para você, o Renato, é o seguinte: e talvez acho que a gente já até falou um pouquinho sobre isso, mas dando mais uma ênfase, né? Essa pandemia por coronavírus, né? Praticamente ela forçou com que o mundo do trabalho se reinventasse. E talvez, né, formas de produção e até mesmo produtos que seriam desenvolvidos daqui 10, 20, 30 anos, eles foram desenvolvidos assim, praticamente, igual eu disse, né, quase do dia para a noite, né? Será que o Covid-19 veio para nos ensinar alguma coisa para o mundo do trabalho? Eu acho que essa pandemia veio para nos ensinar para a vida, né, para a nossa vida, muita coisa. Eu acho que a reflexão, tanto com a nossa convivência familiar, a nossa convivência social, o respeito entre as pessoas, eu acho que essa pandemia veio para muitas reflexões, Anderson. E, inclusive, claro, com essa questão
vamos falar da indústria, né, que você está falando. As tecnologias, depois das revoluções do 4.0, a gente passou antes pela humanização do trabalho, né, onde a gente só tinha o ser humano trabalhando, depois a mecanização, onde começaram as primeiras máquinas a serem construídas, a serem projetadas, e depois a gente veio com a questão da robotização. Sabia que a primeira cirurgia foi feita em 1971 aqui no Einstein, um robô? Não. Foi feita aqui em São Paulo, foi feita aqui em 1971. Às vezes a gente acha que o robô é mais novo, porque assim, robô, na verdade, já eram chamados de robôs aqueles que já tinham determinada autonomia no passado, né? Tanto a gente teve essa mescla aí. O que acontece com a tecnologia? Porque a tecnologia, quanto mais veio o conhecimento, quanto mais os profissionais começaram a se desenvolver, a tecnologia, a inteligência artificial, isso dominou muito o mercado. A questão por exemplo, também numa indústria farmacêutica, vamos dizer assim, eu vi a semana passada ali também, na aula de economia, eu apresentei uma indústria farmacêutica com relação à robotização dessa indústria. Então, você vê o enclausuramento, por exemplo, dos equipamentos ali e dos frascos, às vezes com produtos químicos que poderiam atacar o ser humano, serem manipulados por robôs, por exemplo, enclausurados. Então, você vê o humano do lado de fora manipulando isso através de máquinas. Então, o que a gente tem? A gente tem aí a questão de um novo layout, tanto das empresas, das indústrias, o layout tanto do convivência de máquinas e homens. Por exemplo, a máquina, você programa ela. Então, tem que ter um programador por trás. Então, o que acontece? Esse programador, ele tem que ter tanto aquele conhecimento técnico no que ele está operando, como conhecimento da própria máquina para ele operar. Por exemplo, o cirurgião, hoje em dia, que várias cirurgias são feitas através de robôs. A gente sabe que isso facilita muito a questão de precisão da cirurgia. Quando, por exemplo, é feita por humanos, o que acontece? Pode acontecer um mal súbito do médico, pode acontecer um tremido, enfim, somos seres humanos, eles também são. E as máquinas já possibilitam movimentos mais precisos. Eu posso te dar um exemplo. Eu já aqui no Hospital de Câncer de Barretos, eu já acompanhei um procedimento, né? Meu mestrado foi aqui no Hospital de Câncer. Bacana. Então, eu tive aulas com médicos que começaram, né, na cirurgia oncológica com robôs, inclusive aqui fazendo cirurgia em outro país, né? Estava no Brasil e vice-versa. E mais um exemplo, acho que bastante próximo da gente, Renata, e que faz um tempinho que isso já existe, aquelas máquinas fotográficas ou o próprio celular que corrige o tremor na hora de, né, você trazendo para precisão, né? São uma certa, vamos colocar assim, motricidade, né, corrigida, e onde num processo invasivo que você precisa de, né, o maior detalhe possível. E isso melhora muito, né, Anderson? Melhora na recuperação do paciente, melhora, então, na precisão de menos erros. Mas o que a gente tem que pensar daqui para frente? Essa questão também dessa mescla, porque é uma mescla, é o novo normal, estamos esperando a vacina, estamos com a pandemia, estamos com relação a essa robotização que está acontecendo na indústria 4.0, que ela é uma revolução que está acontecendo. Até eu quero falar sobre coisas bem bacanas, que eu acho que vem na próxima pauta, que eu quero falar. Mas antes eu vou falar, por exemplo, com relação a esses esforços também, né? Então, entrou com o exoesqueleto, essa questão do exoesqueleto de fábricas, principalmente automobilísticas, aonde a gente está vendo os fornecedores, eles estão preocupados, eles não estão preocupados só em vender aquilo, eles estão preocupados em fazer experimentos com aquilo que eles desenvolveram e perguntar para o trabalhador o que ele está sentindo. Isso é muito importante, Anderson. Essa questão do feedback empregador-empregado, isso é fundamental no trabalho, nas indústrias. E eu acho muito bonito quando a gente tem uma iniciativa de alguém, por exemplo, que está desenvolvendo um produto e que quer saber se aquele produto realmente funciona. E se aquela atividade, que a gente sabe que tarefa é aquela prescrita, atividade
é aquela que a gente realiza. Por exemplo, 2 funcionários estão lá, recebem a mesma tarefa, só que cada um vai realizar de uma forma diferente, porque somos diferentes. Então, essa questão é muito importante de chegar a ergonomia até o trabalhador, porque é ele que vai usar, ele que vai exercer. E a gente quer fazer um bem para ele. Mas isso também, eu conversei até com o professor Dr. Eduardo Sá, que ele também é professor lá do curso de especialização, e eu estava conversando com ele com relação à saúde. E exoesqueleto, mas isso também pode ser uma outra pauta, mas o que é interessante a gente colocar é que eu perguntei, poxa, o que isso pode acarretar na saúde do trabalhador, você não utilizar também esses membros durante muito tempo, né? Ao mesmo tempo que você ajuda a não ter um esforço repetitivo e tudo mais, um esforço de carga, mas e não utilização disso? Ele falou que ainda eles estão em fase de estudos isso, porque como é uma coisa muito nova, então tudo está caminhando muito junto, né? Então isso e as simulações são perfeitas também, né? Em 3D, a 3D. Questão, por exemplo, olha que bacana, você tem simulações, por exemplo, em indústrias de situações de risco. Quer dizer, antes o que ficava só no papel, você consegue colocar um treinamento para os funcionários em simulações de 3D. Eu já fui numa palestra onde eu utilizei aqueles óculos 3D, entrei dentro de uma obra, né, e aí dos andares, e pude ter as sensações ali, do que estava acontecendo, como é que era. Isso é fantástico. E você poder mostrar onde está o risco, você poder colocar essa simulação dentro do trabalhador para evitar esses incidentes ou esses acidentes. Isso é maravilhoso, né, Anderson? Então, a gente tem muita evolução aí que está acontecendo. E outra coisa, o perfil do gestor também está mudando. Porque o perfil do gestor, ele tem que entender essas tecnologias. Sim. E outra coisa também que eu quero colocar importante, viu? Oi, acho que travou. Opa! Voltou. Acho que a minha bateria está acabando. Eu vou... Não, peraí que eu vou colocar. Tá bom, fica tranquilo. Eu vou colocar a bateria. Se cair, você volta aí. Tô colocando bateria aqui. Cadê? Tô aqui de novo? Aí, voltou. Deixa eu vou segurar aqui porque eu precisei colocar a bateria, Anderson. Tá bom. Toma cuidado só com a segunda câmera, tá? Só para você não colocar na frente. Toma cuidado só para não você colocar na frente da segunda câmera. Tá bom, tá ok. Vai tá super legal. Pode olhar para o seu celular e falar olhando para o seu celular, fica tranquilo. Tá legal. Eu olho para o celular? Olho para cá? O celular, isso, fica no seu celular. Ai, que chique, tem 2 câmeras aqui, pessoal. Vocês não sabem o que o Anderson faz para a gente fazer live. Mas tudo bem. Então, e o que a gente estava conversando com relação a essa questão da inteligência artificial? Então, isso é uma coisa que veio para ficar, né, Anderson? E veio para somar. Só que a gente tem que saber como fazer isso. Por exemplo, o novo gestor, ele vai ter também que entender como isso funciona, porque como é que ele vai fazer as escolhas? Por exemplo, chega um fornecedor... Eu acho que eu tenho uma pergunta aqui que, inclusive, você pode fazer o gancho e ampliando esse discurso que você está trazendo aqui, essa reflexão, que é o seguinte, a nossa terceira revolução industrial, ela começou em 1973, então, de 73, ela foi até em 2010, ou seja, 37 anos para a gente evoluir para uma quarta revolução. Né? Nós estamos exatamente há 10 anos vivendo essa quarta revolução. Será que com que toda essa mudança, forçado, inclusive, né, que a gente já conversou há momentos atrás aqui, né, pela pandemia e pelo coronavírus, pela doença Covid-19, será que essas mudanças tão abruptas, né, apresentam mais uma nova revolução? Será que a gente já pode começar a pensar numa quinta ou ainda não exploramos todos os recursos existentes para essa revolução e também a que surgiu no passado? Será que a gente explorou todas as opções que a gente tem aí? Então, Anderson, é uma pergunta muito inteligente, porque se Obrigado, nós formos ver a terceira... fui eu que fiz hoje. Todas as perguntas são inteligentes, viu, Anderson? Todas foram. Fui eu que fiz. Muito interessantes. A gente espera que todo mundo também tenha achado interessante, né? Bom, a gente tem que brincar um pouquinho também, né, pessoal? Isso aqui é descontraído, pessoal. Então não. Bom, então o que acontece? Perdi 20 seguidores. Ai, não, gente, não, pelo amor de Deus. Entra aí, senão o Anderson não vai me convidar nunca mais. Tô brincando. Ai, professor.
Fica à Então, o que vontade. acontece? A terceira revolução industrial, se a gente for pensar, o que surgiu? Foi a tecnologia, né, e a indústria de automóveis. Isso aí Uhum, pegou muito na terceira revolução industrial. Depois, o que a gente teve também de grande item aí nessa revolução toda? Foi o aprimoramento das invenções antigas. uhum, Então, na verdade, esse aprimoramento, esse aperfeiçoamento é o que vem vindo. É o que eu estava conversando com você com relação, por exemplo, à mecanização e robotização. E como uhum, que essa robotização está se comportando hoje, né, uhum, dentro das novas tecnologias que estão sendo inseridas. Mas sabe que uma outra coisa também que é importante a gente colocar, por exemplo, o profissional que surgiu, que é aquele de TI, que cuida dessa parte uhum, tecnológica, quando surgiu, ele foi muito requisitado, porque todo mundo queria colocar tecnologia e tudo mais, ele tinha aqueles conhecimentos, aquele helpdesk que era principal e tudo mais. Com essa revolução, e isso que estamos passando, com essa questão da pandemia, você imagina como é que estão esses trabalhadores, questão mental, a questão de comportamento com relação à saúde deles, ao estresse que eles estão passando? Imagina quantas empresas estão dependendo desses TIs, desses helpdesks para poder funcionar. Se alguma coisa der errado, é esse TI que vai responder, é esse TI que tem que resolver, uhum, né? Se alguma coisa parar, é ele. Né? E aí, como é que faz isso? Como é que funciona isso? Né? Como é que a gente pode lidar com uhum, isso? Esse trabalhador é um trabalhador com engenheiro de segurança, também a gente vai ter que dar uma atenção para a saúde desse trabalhador. uhum. Vai ser muito importante isso, E porque muitas vezes ele tem um vai... trabalho, e muitas vezes tem um trabalho alinhado, né? Exatamente, E principalmente a gente falando de ergonomia, a gente está falando de ergonomia de projetos também, né? exatamente, ergonomia Às de ve- projetos. Como é que vai alinhar uma tudo isso? interface, né? Um Sim, desenvolvimento. Já que eu te atrapalhei, deixa eu só dar um oi aqui, né? vai lá. A Ivone está no Panamá, né? Já faz Olha um que tempão bacana. que ela nos acompanha aqui, nossa aluna também, é Bem-vinda, de Ivone, vários eventos. obrigada. Ai, tem Ah, muita gente aí, a Maria, olha Rogério, aí. Vicente, um monte de gente que eu conheço que passou aí, a Juliane, que é da Upper Organizer, ela é ótima, ela organiza a casa, organiza um monte de coisa, organiza a sua vida. Opa! Isso é muito bacana. É muito legal. O Isso é trabalho bom. dela é bem interessante. Faz home office ou vem em casa? Olha, acho que ela faz as duas coisas, viu? Vamos lá, então. Desculpa te atrapalhar o raciocínio. Imagina. Vamos lá. Bom, a próxima pauta que você queria colocar, ou quer enxertar mais Então, nessa? vamos direcionar então para o aspecto. Então, já que a gente está falando a gente falou do mundo do trabalho, vamos direcionar então, dar uma ênfase aqui no home office, né? No Tá, Brasil, o home office é a primeira vez que ele foi discutido no Brasil foi em 1997, que foi tá. num seminário de teletrabalho e telecomunicação, enquanto uma perspectiva de negócio para o terceiro milênio. Porém, somente em 2017 que o teletrabalho, o que a gente conhece por home office, né, mas dentro da legislação, ele foi regulamentado na CLT enquanto teletrabalho. E aí a pergunta é, né, podemos dizer que a pandemia, né, por coronavírus, está sendo um catalisador dessa forma de trabalho? O que você Então, acha? você vê, né, Anderson, Hum, o teletrabalho, muitas vezes, antigamente, ele não era tão valorizado, né, o uhum. teletrabalho. Era uma coisa que falava, ela trabalha em casa, no telefone, né, enfim, à distância, né? Rê, eu vou ter, Oi. eu vou até fazer um parênteses aqui. Talvez ele não era percebido. Sabe por que eu estou Isso. dizendo isso? Eu sou fã de café, tá? Adoro São Paulo por algo chamado Starbucks, né? A gente não Uhum. tem aqui. Ah, é uma É, delícia que tem. né? Adoro. Não quero ir para São Paulo mais porque está fechado, né? A hora que abrir eu volto Ah, para São Paulo. Geralmente 3, 4 vezes por mês eu estou em São Paulo. E aí então, eu vou muito em cafeterias e eu vejo muito representantes, até mesmo empresários. Eu não tenho um escritório, eu não sinto a necessidade de ter um escritório. E às vezes sim, mesmo eu vou para essas cafeterias, abro meu notebook e começo a trabalhar. claro. Então, ali você Sim, vê esse sistema, né,
do escritório portátil, não dentro de casa, né? Que está Exato. regulamentado a partir dessa legislação Sim. que traz o teletrabalho, né? Inclusive, existem empresas especializadas, eu vi até naquele programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que as pessoas elas estão fazendo espaços para que as pessoas aluguem, por exemplo, por hora. Você vai, você encontra as pessoas, você leva o seu notebook, trabalha ali, e, por exemplo, você tem uma reunião agendada, você pega e paga por hora, você entra na sala, pega... e acabou, você vai lá, paga por hora, por exemplo, médico, eu quero fazer uma consulta, eu tenho tal hora, a pessoa vai lá, você paga pelaquela hora e pronto. Quer dizer, você tem um sistema todo por trás, você tem cafeteria, você tem esse coworking que você pode fazer, esse espaço que é interativo. Então, isso é muito interessante, é uma nova proposta de trabalho, né? E que é muito prática também. E a gente precisa lembrar que, por exemplo, essa questão do teletrabalho, né, ele significa esse desenvolvimento dessa comunicação através da tecnologia, das informações, que é o que está acontecendo hoje, é o que nós estamos vivendo hoje, né? Tá. Rei, enquanto você continua... diminuição de custos aqui, ó. O Rogério Rosseto aí, que trabalha com estética, aliás, é um ótimo esteticista, ele trabalha com estética e avançada, está fazendo aí farmácia também, né, professor, ele também está falando da diminuição dos custos, sem dúvida. E uma coisa aqui, aproveitando que você tá brigando aí, que você já acabou de brigar com o seu fone de ouvido. Falei pra você que era a primeira vez que eu estava usando, hein? Não tem que reclamar. Não estou reclamando, não. Eu ia usar esse tempo que estava ajustando, mas aí também tá bom. Seja bem-vindo ao nosso futuro farmacêutico, esteticista. É isso né? Seja bem-vindo. E perguntaram aqui se a live vai ficar gravada, viu, pessoal? A live vai ficar gravada aqui no Instagram, tá? No IGTV, e nós estamos gravando para subir no YouTube também, tá? Para vocês compartilharem, né? Lá no canal, no canal do YouTube da Ergo Company. E deixa eu ver aqui, é o que eu subi, você falou do Rogério, eu subi Sim, e não vi ele. Obrigada. Diminuição de custo, isso mesmo. E outra, aí pegando a reflexão que ele trouxe aqui, eu já ouvi de empresas que pagam aí 15, 20 mil reais de aluguel de um prédio, né, para ter a sua empresa, que eles estão pensando, querendo ou não, foi um grande laboratório, está sendo um grande laboratório, forçado, repito, né, reforçado aí por motivos da pandemia. Estão pensando e fazendo pesquisa com os trabalhadores para a possibilidade de não voltar mais para o prédio. Eu vi uma matéria falando que 80% dos trabalhadores lá do prédio da Petrobras, lá em Brasília, no Rio de Janeiro, que 80% vão continuar em home office pós-pandemia. Olha aí. Isso é uma tendência, né, Anderson? Mesmo porque existem, é aquilo que a gente estava conversando anteriormente. Você criando uma rotina, você posicionando a sua estação de trabalho corretamente, você conseguindo fazer um planejamento, a cidade mesmo ganha com isso, a questão viária, a questão da poluição, a questão do estresse das pessoas, as pessoas vão ter, em vez de ficar 3 horas no trânsito, numa marginal, aqui em São Paulo, que a gente às vezes pega trânsito de 3 horas para se movimentar e de volta, você de repente pode fazer um exercício, você pode fazer uma atividade, você pode fazer alguma coisa por você, pela sua família, convivência familiar. Eu acho que isso é saudável também. Não que você vai trabalhar menos, mas você pode criar um novo normal com isso. Sim. Então, isso é uma reflexão que fica, né? Inclusive, eu deixo aqui o convite para o mês de julho, nós teremos mais duas lives dessa aqui, falando sobre o trabalho home office. Um será com o Ricardo Massola, que nós vamos falar justamente sobre esse impacto no trabalhador, né, na saúde do trabalhador, e também o Dr. René Mendes, onde que nós vamos falar sobre as doenças ocupacionais aí, né, e trazendo essa reflexão. E trazendo já para esse contexto da saúde do trabalhador, o Renata, pouco se falou de ergonomia, ou melhor dizendo, pouco na ergonomia se falava de home office.
né? Eu vi poucas pessoas, às vezes, perguntando, né? E eu vou dizer que eu vi já profissionais, olha, eu tenho um cliente que eu preciso fazer tal trabalho, e o posto dele é em sistema home office, né? Já aconteceu de uma amiga, a empresa ter os seus vendedores ou o seu departamento de venda em cowork, e ela ter que, né, lidar com isso. Sim. Mas esse assunto parece que home office era uma coisa de vendedor de imóveis, né? Sim. Parece que não era algo da ergonomia. Não é que eu estou dizendo que não é, né? Mas não era dado tanta ênfase, né? E principalmente pelos profissionais, então, de segurança e saúde do trabalho e nós, ergonomistas. Aí a pergunta que eu coloco aqui para você, né? As condições de trabalho no sistema home office é algo que esses profissionais precisarão voltar às suas atenções? Você acha que é um novo normal? Eu acredito que assim, exatamente. Então, o que acontece? As empresas, a indústria moveleira, ela vai precisar se adaptar com relação a esse novo normal, porque anteriormente apenas era uma simples cadeira com uma mesa decorativa para a pessoa ficar algum tempo. Uhum. E com esse novo normal, eles vão precisar adaptar as alturas, adaptar as formas, adaptar o material, adaptar aos espaços que as pessoas têm, que muitas vezes as pessoas não têm muito espaço em casa. E vai precisar se adaptar, né? Então, assim, a indústria vai precisar passar por isso, sim. E eu acho que ela já está preocupada com isso, com relação, inclusive, a questões, por exemplo, eu acho que quem saiu na frente, né, foram o setor de cadeiras. Porque eu acho que eles ficam... Saindo desse aspecto da produção de imobiliário, vamos imaginar assim, e eu sei que teve um boom, porque eu estava comprando um computador, notebook, que subiu R$3.000 o valor do mesmo notebook, mas trazendo para o trabalho do profissional de segurança e saúde do trabalho, ainda mais você que trabalha com cursos de especialização, né? Sim. Será que nós vamos ter que criar, vamos dizer, uma disciplina agora para abordar sobre agentes, fatores de risco, análise de postos de trabalho desse home office? Porque a gente tem aí uma legislação professor, para eu gestão, acho que né? isso é um desafio. Por exemplo, eu já lancei isso agora, semana passada, para os grupos, que a gente falou justamente sobre essas adaptações. Inclusive, foram muito interessantes os trabalhos da turma, porque eles fizeram com eles mesmos os postos que eles estavam vivendo, e a gente aplicou algumas ferramentas, por exemplo, na IOSH, né, que você pode estar vendo com relação a levantamento de carga. Nós aplicamos também com relação ao posto de trabalho que eles fizeram os cálculos da altura que você precisa ter da tela do computador, da altura da cadeira, a visão, aquela questão dos ângulos, né? Foi toda uma aula dedicada a isso, para que as pessoas também possam se adaptar e adequar para evitar essas dores. Então, a ergonomia entra dentro disso também, né? Então, os trabalhos foram muito interessantes e mostraram em tempo real vidas reais e trabalhadores também que estão passando por isso. Então, a gente pode fazer uma discussão bem interessante. Eu acho que isso já vem dentro da disciplina e eu sugiro que entre mesmo com força total, porque é o que nós vamos conviver. Então, isso vai ter que ter. Vai ter que fazer. E falando de dores, agora eu estou falando de dores mesmo, dores físicas. Você quer trocar de mão, você quer inverter, porque eu estou vendo que você está se equilibrando. É que uma eu estou segurando o celular, outra eu estou segurando o fone que não ficou. Quando eu movimento a boca, o fone se mexe e cai. Gente, havia toda uma estrutura organizacional, um arranjo ergonômico. Que foi por águas abaixo. Foi por águas. Fique à vontade, se quiser sair, descer e subir escada. Vai de escada, vai de elevador, mas não toque no corrimão. É isso mesmo, muito bem. Rê, nós estamos chegando aqui nos nossos 10 minutos finais. Nossa, passou tão rápido. Passa rápido mesmo. Nós batemos aqui um momento na nossa audiência de 45 pessoas, nos acompanhando aqui. Que bacana, que legal. Mesmo. Um beijo para Vivi também, a minha dentista querida que está aí, meu afilhado, minha madrinha aí. Gente, ela convidou a família inteira. Desses 45... A Vivi Malfatti, eu amo, André, o padrinho. Benção, padrinho. Benção, madrinha. A Maria também, minha amiga, beijo.
Desses 45, A Maria é modelo, plus size chiquérrima. 30 é família Tá vendo? dela. Ah, não é assim também. Ai, obrigada, Maicon. Amei que você tá aí, viu? Que bom. Ai, Tá vendo? gente. O Maicon veio e ficou. Não, você que convidou, não fica falando que sou eu que Não, convidei. eu vou fazer o seguinte, para ver que eu convidar alguém, eu falo assim, quantas pessoas você tem na sua família? Para dar Olha! audiência, para dar audiência. Ó, minha filhadinha também entrou. Ó, todo mundo tá aí. Olha aí, né? Gente, ô, Renato, deixa eu fazer uma pergunta, já que a família está aqui, deixa eu fazer uma Vamos lá. pergunta, fazer uma pergunta para você de cunho pessoal, tá bom? Então vamos lá, você está Pode preparada? Né? fazer. Não vale chorar, Ih, tá? olha o que você vai me perguntar, hein? Não vale chorar, tá bom? Ah, tá bom, querido. Ô, Vamos lá. pessoal, a Renata, ela é a graduação, a formação de base dela, me corrija, Renata, se eu errar qualquer coisa aqui, é em arquitetura e urbanismo, tá? Sim. E eu começo a perguntar para você, ô, Renata, o que fez e faz, né, a Maria Renata Stelling, né, escolher a formação, né, ser uma profissional em arquitetura e urbanismo e, principalmente, direcionar seus estudos para a área da segurança e saúde do trabalho? Muito obrigada pela sua pergunta, Anderson. Eu fico muito feliz quando me perguntam isso, porque foi uma trajetória muito bonita da minha vida, que eu tive a oportunidade de fazer a graduação em arquitetura. Eu acho que a arquitetura ela abre muitos campos, além de você projetar, de você conhecer, e de você poder soltar sua criatividade através do projeto, porque, na verdade, a gente projeta sonhos, e esses sonhos, eles se tornam reais. E através da arquitetura, eu comecei a ver a beleza dos materiais. O meu pai, o engenheiro de Minas, ele é professor titular aposentado da Escola Politécnica. Como ele é engenheiro de Minas, eu sempre me interessei muito para essa parte também de mármores e granitos, de rochas ornamentais. Foi por isso que depois da minha graduação, eu fui fazer o mestrado e doutorado lá na Poli-USP, porque eu queria entender um pouco mais dessa aplicação da presença desses materiais na vida da gente, como a gente poderia aplicá-los. E eu tive a oportunidade de ir numa pedreira em Capão Bonito, fica a 280 quilômetros de São Paulo, essa pedreira. E quando eu fui lá visitar com meu pai, estava inclusive o geólogo ali, o Caetano, que é um amigo do meu pai, muito querido nosso também, que ele ainda trabalha nessa pedreira. Ele me mostrou que havia lá 200 blocos encostados, e eu falei, puxa, por que isso? Ele falou, porque a gente tem, por exemplo, o produto, o Capão Bonito, ele produz o granito Capão Vermelho, e que era muito vendido no Japão, como produto de primeira, que eles chamavam. Então, como o granito ele é um material natural, então existem vários tipos de desenhos, os minerais, eles se concentram de formas diferentes. Então, o que acontece? Eles formavam agrupamentos, que a gente chama, por exemplo, de rabo de galo, de concentrações minerais diferentes. E o que acontecia? Esses blocos acabam ficando de rejeito, um cemitério de blocos. E aí eu falei, mas é um material natural, ele não é uma cerâmica, né? Se você for ver, é uma extração natural, é a beleza natural que tem desses materiais. E aí eu comecei a gerar projetos dentro desses projetos. E aí sim que foi o meu mestrado dentro disso. Dentro dessa projeção, eu transformei esses blocos de segunda em blocos de primeira para serem projetos totalmente inovadores e singulares. São projetos únicos, porque assim, aí, por exemplo, na Itália existem vários tipos de cortes, mas, por exemplo, tem um que a gente chama corte em livro. Quando você corta duas placas assim, elas se unem no desenho natural delas. Então, elas têm aquela fluidez. Quando você tem uma colocação correta desse material, ele se torna muito bonito aos olhos. Então, é importante você ter esse trabalho com esse material e ter um projeto em cima disso. Então, eu pude usar a arquitetura dentro da engenharia. Então, eu fui fazer, e aí depois eu ainda me aprofundei mais no doutorado, porque eu quis entender as cores dos materiais. Peraí, travou a sua Então, o que acontece? voltou. Vai acabar? Voltou. Não, travou a sua conexão, mas voltou.
Ah, tá. Tem mais Então, 6 assim, aí eu minutos. queria saber sobre as cores dos materiais, né? Então, o que acontece? As cores, aí eu comecei a ver que poderia agrupar as cores, porque às vezes você dá um nome de um material e de outro, e a pessoa não sabe exatamente que cor que é o que ela está comprando. Então, Uhum. através dessa questão da concentração dos minerais, comecei a perceber que a gente poderia agrupá-los. Então, foi muito interessante eu unir a arquitetura com a engenharia mineral, com Uhum. essa parte de doutorado e do mestrado e doutorado. Aí, por que eu fui fazer especialização em higiene e segurança do trabalho? Eu fui convidada para trabalhar no Lacasemin, no laboratório, o professor Sérgio Isso Médici Geston. depois que você já estava como doutora. Aí eu estava terminando o doutorado. Aí Ah, ele me convidou para trabalhar lá no laboratório, que eu estou há mais de 20 anos lá, gerenciando os cursos. E o que acontece? Eu fiz, então, a oportunidade de fazer higiene e segurança e verificar como isso é multidisciplinar, porque a segurança é a saúde dos trabalhadores, é a saúde das uhum. pessoas também. Então, assim, você fazer um projeto sendo engenheiro de segurança, sendo higienista ocupacional também para você verificar, você tem um outro olhar, mesmo para o layout de fábrica, layout de casa, por exemplo, quando você projeta as aberturas, a questão do conforto térmico, a questão da acústica de casa, escolha de materiais, é tudo envolvido. Então, Uhum. eu julgo que a minha trajetória é uma trajetória muito bonita e que a ergonomia, ela tem tudo a ver com a parte dos projetos, tanto de residências, como a parte Uhum. da saúde da gente, que envolve a saúde dos trabalhadores na Uhum. segurança do trabalho. Então, eu me apaixonei por esse ramo em específico, que também tem tudo a ver com relação à segurança do trabalho e higiene ocupacional. Então, é Ó, por isso que eu fui para a ergonomia também. olha aí. O Michael está perguntando para você se você atua com perícia. Atualmente, eu estou trabalhando na escola, né? Tá. Eu faço lá assessoria da coordenação dos cursos de higiene e segurança do trabalho e dou aula Uhum. lá na USP também nos cursos de especialização. Até eu Ok. convido as pessoas, quem quiser fazer o curso também Isso que eu ia falar para de você. Fala especialização aí. em Está aberto as higiene ocupacional, inscrições? então, estão abertas inscrições, é só entrar lá no site do PS, é PECE, e ver lá especialização em higiene PE, ocupacional, PE, PECE, C de cachorro, isso, E. IE. Vê Obrigada, aí. Cris, beijo. Vê se... Isso mesmo. E aí lá você tem os dois cursos. Então, você tem o curso que vai começar agora em agosto, que vocês podem se inscrever. É um curso que a gente faz online também. A gente tem a parte presencial, mas também que a gente está vendo aí essas questões aí da pandemia, então a gente está fazendo Uhum. online. Está sendo um sucesso, as pessoas até gostam muito, porque está tendo essa facilidade de continuar estudando, como Uhum. continuar interagindo com os professores e fazendo os Uhum. trabalhos. Como a gente tem muita Uhum. experiência nessa parte de ensino à Uhum. distância, isso facilitou bastante a gente diversificar esse campo. Olha E só. segurança do trabalho, as inscrições sempre são no começo do ano. Oi, Ah, acho que deu uma acabou. travadinha. Deu uma travadinha. Calma, vai Oi! voltar. Três. Pessoal, enquanto a Renata vai reconectando aqui, deixa eu falar algo para vocês. A Renata também, ela faz parte do conselho editorial da Cadê? revista Prevem. A revista Prevem é uma revista da Segurança e Saúde do Trabalho, que por mês ela está tendo 80 mil acessos, tá? 80 mil acessos. Deixa eu chamar a Renata aqui de novo, que caiu, peraí, né? Deixa eu chamar ela aqui de novo. Só aceitar aí, Rê. Né? Aceita de novo o convite. Então, a revista Prevem, pessoal, Cheguei. eu tô falando da revista Prevem aqui para eles já, Rê. Ah, legal. Então, a Renata também é Fala aí. uma das editoras Sim. da revista Prevem. Eu E escrevi um artigo lá na nona edição, se vocês quiserem ler sobre isso. home office, tá É lá. isso mesmo. E é uma revista 100%, pessoal, online e 100% gratuita. Para você ler as edições, você precisa assinar a revista, é gratuito, você não vai pagar nada. E na bio aqui do Instagram, da Ergo Company, tem um link. Você vai clicar lá no link e você vai ver os botões, e tem um botão que leva você direto para a revista Prevem.
certo? Uma outra coisa que eu convido para vocês também é para vocês entrarem para a lista VIP do curso de mapeamento ergonômico que nós teremos agora no início do mês de julho. É um curso 100% online, certo? Rê, nós temos acho que 1 minuto para finalizar. Você quer deixar uma mensagem final para o pessoal? Eu agradeço a presença de todos, agradeço o convite, Anderson, mais uma vez, foi ótimo estar aí com vocês conversando, e fiquem com muita saúde, se cuidem para esse novo normal aí que nós estamos vivendo. Ok. Renata, foi um prazer. Nós temos exatamente 30 segundos para terminar essa live, vai cair, mas foi um prazer aqui estar com você. Uma pessoa boníssima, uma energia muito positiva. Pessoal, quando eu fui conversar com ela, eu assustei, não foi isso? Nossa, eu assustei. Tamanha energia que essa mulher tem. Obrigado por compartilhar. Vai cair a nossa live em 5, 4, 3, 2, até mais. Tchau, tchau. Beijos.